Qual das alternativas a seguir contém uma fração equivalente a 3/6? Bom, primeiro, gente, o que é uma fração equivalente? Frações equivalentes são frações que valem a mesma coisa, né? Que equivalem, então quer dizer que elas têm o mesmo valor, certo? Então, se elas têm o mesmo valor, o que isso significa? É o seguinte, por exemplo, vamos supor que você pegue um inteiro e divida esse inteiro em 4 partes. Ou você pega esse mesmo inteiro, divida em 2 partes. Ou você pega esse mesmo inteiro e divida em 6 partes. Olha só, se de um inteiro eu pego e divido em 4 partes, e dessas 4 partes eu seleciono 2, não é a mesma coisa que dividir de 2 partes e selecionar uma? Que é a mesma coisa que dividir em 6 partes e selecionar 3? Então, olha, isso são exemplos de frações que se equivalem. Porque, olha, 2 partes em 4 é a mesma coisa que uma parte em 2, que é a mesma coisa que 3 partes num total de 6. Então, esses são exemplos de frações que são equivalentes. Então, para saber se elas são equivalentes, o que acontece? Quando a gente tem uma fração, e essa fração pode ser simplificada, né, tanto o numerador quanto o denominador, quando você simplifica, você chega numa fração que é chamada de fração irredutível, que é aquela fração que não pode mais ser simplificada. Então, quando as frações são equivalentes, todas elas chegam em uma mesma fração irredutível. Então, olha só, 2/4. Quando que a gente pode simplificar uma fração? Quando o numerador e o denominador puder dividir por um mesmo número, né? Então, tanto 2 quanto 4 divide por 2, que dá 1/2. O 3/6, tanto 3 quanto 6 divide por 3, que dá 1/2. Então, olha só. Aqui dá 1/2, aqui dá 1/2 e aqui já é 1/2. Então, todas elas chegam na mesma fração irredutível. Então, essas frações são chamadas frações equivalentes, ok? Então, olha só. 3/2 a gente já sabe que é meio, que é 1/2, né? 3/2 não, desculpa, gente. 3/6 a gente já sabe que é a mesma coisa que 1/2. 2/4 também é 1/2. Olha, então essa aqui é equivalente. 6/3 é diferente, né, gente? Que 6/3 dá 2, não é 1/2. Então, não é equivalente. 6/9 dá pra gente simplificar por 3. Então, essa fração aqui vai dar 2/3, não é isso? Que não é a mesma coisa que 1/2. E 3/4 já é uma fração irredutível, que não é a mesma coisa que 1/2. Então, a fração dentre as alternativas, olha, existem infinitas frações que são equivalentes a 3/6. Mas dentre as alternativas, a única que é equivalente é a fração 2/4, que é a letra A.